moças vestem uma camiseta com uma maçã mordida no peito e saem rua abaixo. Você sabe o que ela está dizendo para a sociedade quando ela faz isso? Às vezes ela pode até não ter ainda sido, mas ela está confessando que ela está na ordem da linha. Quando uma mulher põe uma camiseta no peito aqui, com uma maçã mordida, ela está dizendo para a sociedade: eu não sou mais virgem. Eu já fui desflorada. Eu já fui rompida. Eu já caí. Eu já não sou mais limpa, eu não sou mais virgem. Foi o que aconteceu com Eva. Quem a enganou? Foi uma serpente. Aí todo dia, já se vê uma cobra. Eu te pergunto, a serpente era uma cobra quando Eva conversou com ela? Não. Depois, sim. Ela era um ser ereto, o mais próximo do homem, como o asno, o asnino e o equino. O que é um asnino? O que é um asnino? O senhor? Não sabe? Ninguém sabe. Hã? Pronto, é um jumento. É um jumento. Quem disse? Cadê ele? Ele assistiu o culto aqui, ó. Veio, chama o Maurício aí. Fala pro Maurício, vê se ele está me escutando. Vem sentar aqui perto, gente. Vamos ouvir. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou aqui para dizer para vocês que Deus enviou um profeta e ele veio para isso, para abrir os nossos olhos, para nós compreendermos. Ora, precedendo a primeira vinda de Jesus, Deus enviou um profeta. Que profeta foi esse? Agora eu pergunto a você. Porque você parece estar mais perto do barco. Hã? Quem foi o profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus? Eu digo, foi Elias. Foi um homem com o espírito e virtude de Elias. É só você ler Lucas 1,17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, com o fim de converter o coração dos pais aos filhos, e os imprudentes à prudência dos justos, para que eu venha, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quem fez isso? Foi um profeta chamado João Batista. Esse precursou a primeira vinda. Em que espírito ele veio? No espírito e virtude de Elias. Elias vem 5 vezes na terra. Aí quando eu falo isso, o mundo chamado evangélico diz assim, são espíritas. São espíritas. Estão lá dizendo que esse espírito vai vir não sei quantas vezes. Isso é mediunidade. Não é não. Não é não. Presta atenção. Elias, o tisbita, veio. Quando ele chegou, ninguém sabia a sua origem. A Bíblia não relata a sua genealogia. Ele não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém que o trouxe aqui. Certo? Ele chegou, pregou contra o pecado, anunciou a graça salvadora e daqui uns dias Deus disse para ele, atravessa o Jordão porque eu vou te recolher. Porque eu vou te recolher. O que Elias fez? Chamou Eliseu, deu todos os retoques que ele precisava dar a Eliseu e disse para ele, fica aqui e eu vou atravessar o Jordão. Você fica aqui. Eliseu disse, vive o Senhor, que aonde tu fores, eu irei. Aonde tu morreres, eu morrerei contigo. Eu estarei contigo. Desceu. Chegou ali em Jericó e disse, Eliseu,
Fique aqui agora, Pedro. Eu vou atravessar o Jordão e você não pode ir lá comigo. Não é conveniente você ir lá comigo. Fique aqui, ele disse. Ainda que eu morra, mas aonde tu for, vive o Senhor e que Ele me faça outro tanto se eu fizer coisa diferente. Eu vou com você. E foi. Atravessou o rio. Quando atravessou o rio lá do outro lado, Elias virou para Eliseu e disse: Eliseu, eu agora vou ser tomado de você. Deus vai me recolher hoje. Peça o que você quiser. Fale o que você quiser. Eliseu, na mesma hora, abriu a boca e disse: dê-me porção dobrada do teu espírito. Ele disse: dura coisa tu pediste, mas contudo se te fará, se quando eu for tomado, tu veres eu ser tomado. E eu creio que naquele instante, Eliseu, a partir daquele momento, não deu nem uma piscada de olho. Ele estatalou seu olho em Elias e ele aguardou, o seu olho secou e ele ficou ali, estatelado nele. Por quê? Ele queria a porção dobrada daquele espírito. E quando então, de repente, os céus balançaram e carros de fogo com cavaleiros vieram, laçaram mão de Elias e ele desapareceu. Mas a sua capa ficou. Que significa? A sua mensagem. Em porção dobrada. Então Eliseu ficou com um duplo espírito de Elias. Ele fez muito mais sinais do que Elias fez. Por quê? Porque estava com uma porção dobrada. Eliseu executou todos os juízos que Elias tinha proferido contra Acabe e Jezabel, contra a casa de Israel. Ele executou todos os juízos e pôs a Jezabel para ser comida de cães. Virou comida de cães. A única mulher que pintou o rosto na Bíblia foi aquela, mas ela virou comida de cachorro, tá? Executou o juízo sobre Acabe e sua casa, sobre Jezabel e sua casa, e daqui um pouquinho envelheceu, adoeceu, morreu. Foi para a sepultura. Jogaram ele lá dentro de uma sepultura, passou 1 ano, 10 anos, 50 anos, 70, 80 anos, 100 anos. Um dia foram lá na sepultura dele, abriram a sepultura dele, encostaram os ossinhos que restava ainda lá num cantinho e veio trazendo um defunto para jogar lá dentro, para poder enterrar lá na sepultura de Eliseu. Quando chegaram lá com o defunto na beira da sepultura, um bando de salteadores atacou o cortejo fúnebre e eles correram. E na corrida jogaram o caixão lá dentro. Bum! Quando o caixão bateu em cima dos ossos de Eliseu, aí é onde eu falei que a senhora vai ficar. Que a senhora tem medo. Ah, não é ela lá. Tem medo de quem morre. E agora? Hã? Quem tem medo de quem morre vai morrer. Entendeu? Quando aquele homem... Peraí. Foi. Quando aquele homem... melhor. Quando aquele homem caiu sobre os ossos de Eliseu, ele reviveu outra vez. Foi vivificado. Por quê? Porque o poder de Elias, o poder daquele espírito que é impessoal, não teve origem, não teve pai, não teve mãe. Ele chegou aí, apareceu e depois subiu, não morreu. Só tem um que nunca nasceu e nunca morreu. Nunca teve um pai e nunca teve um filho.
E eu sou filho dele, mas eu sou adotivo. Você também é adotivo, se você cumprir as Escrituras na sua vida. Senão, você não é nada. É defunto só. Vai virar pó, vai ser aniquilado, porque esse corpo vai descer ao pó, um dia ele vai sair do pó e depois vai chegar no trono branco, e lá no trono branco, você ouvirá cada palavra que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui nunca vai morrer. Nunca. Porque as que falaram Elias estão sendo repetidas aqui. As que falaram Moisés estão sendo repetidas aqui. As que falaram Jesus estão sendo repetidas aqui. Elas nunca morreram. Amém? Elas ainda transformam ladrões. Elas ainda transformam prostitutas. Elas ainda transformam mentirosos, adúlteros, prostitutos. Elas ainda mudam vidas. Nós estamos vivendo num tempo de restauração plena. Então, Eliseu, a segunda manifestação de Elias. Aí passaram-se mais 100, 200, 300, 400, 500, 600 anos depois. Lá vem um homem chamado João Batista. Malaquias capítulo 3 estava se cumprindo. Profecia esta que foi proferida 390 anos antes de Cristo. Estava sendo cumprida. Eis que envio o meu anjo diante de mim, o qual preparará diante de mim o meu caminho. Esse era João Batista. E quando o anjo Gabriel falou com Zacarias acerca do nascimento de João, Zacarias temeu muito, amedrontou-se porque sua mulher era estéril, não criava, não dava à luz filhos, mas Zacarias orava. Ele tinha uma inspiração dentro dele e uma certeza que um dia Deus tiraria o opróbrio daquela mulher que ele amava, chamada Isabel. E o anjo chegou a ele. E disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Isabel, tua mulher, conceberá e dará à luz um filho. E você o chamará de João. Porque ele há de ser grande diante do Senhor e muitos se alegrarão com a sua chegada. E tem mais uma, João, Zacarias. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ó irmãos, aquela mulher se engravidou. E um dia, aquele mesmo anjo chegou onde estava uma mulherzinha chamada Maria, a qual também já havia sido tomada como esposa, não havia ainda sido recebida como tal. E quando aquele anjo chegou e falou com ela, ela disse: Senhor, como será isso? Eu não conheço nenhum varão. Ele disse: o ente que de ti há de nascer, esse será do Altíssimo. Ele fará sombra sobre ti e tu conceberás. E em Mateus 1,18 a Bíblia diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, tomada por esposa. Desposada quer dizer isso, tomada por esposa. Eles eram casados pela palavra dada um ao outro, mas ainda não estavam conjugalmente juntos. Aí, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada ou casada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter engravidado do Espírito Santo.
ou concebido, como eu expliquei aqui ontem para vocês. Certo? E José, quando ficou sabendo daquilo, ficou com a cabeça meio tonta. Você já pensou? Eu vou casar com aquela moça, agora ela parece buchuda, como é que vai ser isso? Mas ele não a infamou. Se ele a infamasse, o que a lei faria com ela? A mataria. O que ele fez? Ele a deixou escondido, porque ele conhecia o seu testemunho. Ele sabia quem era ela. Ele intentou deixá-la secretamente, ou deixá-la escondida. E ele então, ponderando, refletindo, imaginando, examinando os fatores, a Bíblia diz: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Pai, primeira pessoa. Foi isso que ele disse? Hã? Foi? Ora. Não pregam ali que o Pai é a primeira pessoa e o Espírito Santo é a terceira e Jesus é o segundo? Essa matemática aí é falsa. Não fecha a prova. Estão entendendo? 1 mais 1 nunca foi igual a 1, é igual a 3. Então, ali estava Jesus sendo gerado no ventre da Virgem pelo Pai. Quem é o Pai de Jesus? É a primeira pessoa ou é a terceira pessoa? Pelo menos a Bíblia está dizendo que foi o Espírito Santo quem o gerou. Foi o Espírito Santo que fez cobertura sobre ela e gerou do seu ventre aquele que seria o templo no qual ele viria para morar e se dar a conhecer a mim e a você. Amém. Ele se tornaria então para nós o parente redentor. Amém. Foi o que aconteceu. Estão entendendo? Então, José, naquela luta, naquela guerra, o anjo lhe apareceu: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E tudo isto se cumpriu, tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Despertando José do sono, recebeu a Maria, sua mulher. Contudo, não teve um ato sexual com ela até que... Aí você vai olhar na Bíblia, não está escrito isso. Mas está escrito assim: contudo, não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, a quem pôs por nome Jesus.